Fala pessoal, nesse vídeo você vai aprender a criar um contrato de DVP, Deliveries vs Payment. Você vai entender o conceito de DVP e esse contrato vai facilitar a compra e venda de veículos tokenizados. Além de você criar o smart contract de DVP, você vai criar mais dois outros smart contracts que são referentes à moeda que vai ser transacionada, que a gente vai simular aqui o real digital, e você também vai aprender a criar um contrato simples, mas bem interessante para tokenizar o veículo. Então, são esses contratos aqui que vocês estão vendo, é esse que você vai aprender bem completinho de DVP, além de você criar aqui o real digital simulando a moeda brasileira aqui tokenizada, além de você ter como fazer um RC20, o RC721 para criar a tokenização do carro. Então, você vai trabalhar aqui com DVP, vai trabalhar com RC20 e RC721 no mesmo vídeo. Gostou? Você faz o seguinte, para um pouquinho o vídeo, faz a inscrição, muito importante para o canal crescer aqui no Brasil, tem pouco conteúdo de blockchain, então aproveita aí que eu estou fazendo esse conteúdo, faz a inscrição, curte se gostou, comenta, compartilha, indica aí vídeos que você gostaria de ver aqui no canal também, beleza? Vamos para o código. Então pessoal, para a gente começar aqui o nosso desenvolvimento, eu criei aqui três smart contracts, já só o início dele, não tem nada, a gente vai criar aqui do zero. A gente tem aqui o do DVP, do veículo, a gente tem um real digital que vai simular nossa moeda. Aqui poderia ser Ether, mas aqui eu vou criar um contrato RC20 para simular um token, eu dei o nome de real digital. E aqui a gente vai ter o veículo que vai tokenizar o carro, que é basicamente o registro, beleza? Então a gente não tem aqui a questão de adicionar cotas para um veículo. A gente vai ter aqui só a tokenização, uma parte dela, que é fazer a posse, o certificado de ser o dono do carro utilizando o NFT. Vamos para o contrato de real digital. A gente vai usar aqui o Remix, como eu falei. Além do Remix, nós vamos usar o EC20 e o Onable. Para iniciar esse contrato aqui, eu vou colocar aqui uma colinha para gente, para ficar mais fácil. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu sempre indico que esse contrato não é para usar em produção, beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou estender aqui o contrato, a herança dele vai ser o RC20, além do Onable. A gente vai arrumar aqui o constructor, criar aqui o constructor para iniciar o RC20 e também o Onable. O RC20 aqui, a gente vai dar aqui o nome para ele de real digital, dizer aqui que ele é RD, e a gente também vai iniciar aqui o nosso Onable, passando MSG Sender. Feito isso, a gente já tem aqui o nosso construtor iniciado. A gente só vai criar aqui duas funções. Eu vou entrar aqui no RC20, a gente vai pegar aqui o decimal. Vamos pegar essa função e vamos fazer uma sobrescrita nela também. A gente vai usar duas casas. O padrão dela é usar 18 casas decimais. Para o real digital a gente vai usar duas casas, tá bom? Vamos colocar aqui o overview. Overview não, override, para a gente iniciar, tá bom? E aqui reescrever a função. Aqui embaixo eu vou iniciar a função mint. Essa função mint ela vai ser uma função externa e ela vai ser only owner. A gente iniciar ela, só quem vai ser o owner que deploy esse contrato que vai conseguir fazer o mint para outras carteiras. A gente vai ter aqui um account e também um value, o valor que a gente quer mintar para carteiras. Value, tá bom? Vamos lá, a gente vai mintar aqui uma função mint, ele já vai carregar corretamente. Então a gente já fez aqui o contrato que vai simular o real digital. Vamos para o contrato que vai simular o veículo. A gente vai usar o RC721, que esse contrato aqui ele vai tokenizar o veículo. Vou estender ele aqui, né? Que isso aqui é como se fosse um extend de Java, por exemplo, esse is, tá bom? Ou do JavaScript. E também a gente vai aqui adicionar o Onable nele, tá bom? Vamos lá. No construtor, eu vou fazer a chamada dele, beleza? Esse aqui é o construtor que a gente vai precisar. Vai colocar o nome aqui, veículo. E também a gente vai colocar aqui só um VHC, só para dar uma nomenclatura a ele, tá bom? Que quer dizer esse vehicle aqui.
E aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tokenizar esse veículo, a pessoa vai poder cadastrar. Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui vai ser uma variável, vou guardar os IDs dos tokens, né? Cada carro vai ter um ID único aqui, tokens, eu vou chamar, né? IDs, tá bom? Só token IDs. Vou criar aqui um mapping. Vou pegar aqui. Esse mapping vai ser public e ele vai ter o nome de vehicle. Só que eu vou botar aqui no plural. A gente vai ter mais de um, certo? A gente vai ter aqui o int 256 e a gente vai ter uma estrutura, que a gente vai chamar essa estrutura de vehicle register. Vamos criar essa estrutura aqui. Para facilitar essa estrutura aqui e a gente não perder muito tempo, para a gente partir para o principal, que é o DVP, que é o interessante aqui, eu já vou criar aqui a estrutura, tranquilo. E também eu vou criar a função que vamos cadastrar aqui o veículo. Vou dar o nome aqui de register nessa função. Ela vai ser external aqui e only owner. Pronto. Quando fizer o deploy, só o owner vai poder fazer esse mint, né? Chama essa função para mintar. Ele vai registrar e vai mintar um NFT tokenizando o veículo. E aqui a gente vai usar algumas técnicas diferentes só para a gente ver possibilidades do que a gente pode fazer. Eu poderia colocar aqui todas esses parâmetros aqui na função resist, mas eu também posso criar uma estrutura que seriam nossos parâmetros aqui no nosso argumento. Então eu vou vir aqui, vou passar o argumento dessa função, que é essa estrutura aqui que eu criei, que ela só não tem o created at, mas o restante ela tem só o que eu quero que o resist o cadastre, né? Então eu vou vir aqui e vou criar aqui para quem address, qual a carteira que vai receber esse veículo, vai ser dono desse veículo. Eu vou passar aqui a minha estrutura de parâmetro que eu quero, para não passar um por um aqui, ficar com N parâmetros, aqui fica muito grande e aí não é tão interessante. Também a gente vai ter aqui, eu vou dar o nome de vehicle também. Pronto, é isso aqui que a gente vai ter. E com isso, a gente vai só fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma variável. Essa variável aqui vai ser storage, para a gente poder inicializar ela e também já ir salvando os dados na hora que a gente vai registrando aqui também, tá bom? Dá o nome de vehicle, aqui new vehicle. E vou chamar aqui o meu mapping, passando o NFT ID aqui, tá bom? Ele vai iniciar com 0, porque o valor default aqui é 0 no token IDs. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cadastrar os dados que vão vir aqui do vehicle argument. Eu vou vir aqui para a gente facilitar a nossa vida aqui, eu só vou pegar essa variável que a gente acabou de criar e vou adicionar as propriedades que são resultantes dessa estrutura aqui que a gente tem no mapping. Vou vir aqui e vou colocar essas propriedades aqui para facilitar a vida da gente, tá bom? E no final eu vou fazer só o seguinte, eu vou fazer um mint. Esse mint vai ser justamente para quem vai receber o carro, mais o tokens IDs aqui, que a gente vai ter aqui, tá bom? Além dele ser a minha chave do meu mapping, ele também vai ser o ID que representa meu carro. Fora isso, eu vou vir aqui, essa função eu vou colocar um return nela. E vai ser justamente o token ID. 256. Isso aqui vai ser o meu retorno. E aí, eu vou fazer o seguinte. Quando eu coloco esse retorno nomeado, eu não preciso usar a palavra return. Eu só vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui token ID, vai receber o tokens IDs plus plus, que é para a gente incrementar aqui, tá bom? Ele vai receber, na verdade eu vou receber ele aqui, ele vai começar com 0 mesmo, aqui em cima ele começa com 0 e deixa eu ver, não, vou tirar aqui, ele vai ser 0, tá bom? Vamos lá. No próximo ele cadastra.
Passar aqui, não, tirar o top plus plus depois para ele iniciar com 0. Tranquilo? Então, o próximo ele já vai ser o número 1 e aí assim por diante. E ele inicia com 0 para a gente. Fica mais fácil, fica melhor de entender. Tranquilo? Pronto. Aqui a gente já tem tudo cadastrado, tudo certinho. Cadastrado não, né? A função pronta para cadastrar. Vamos para o nosso Vehicle DVP, que aqui é o contrato que a gente vai ter mais um trabalho. Espero que você tenha gostado de chegar até aqui. Você já fez os dois, um com RC20 e um com RC721. Se você não sabe utilizar o RC20 nem o RC721, vai aparecer aqui para você em cima o link dos vídeos e mostrando para você a notificaçãozinha aqui para você aprender a fazer esses tipos de tokens, esse tipo de padrões RC, tá bom? Vamos lá pro nosso Vehicle DVP. A gente já importou aqui o Vehicle e também o real digital, que vai ser nossa moeda, tá bom? Aí não vai ter mais do que isso. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui, eu vou deixar já as funções que a gente vai ter, depois a gente começa a colocar as variáveis de estado que a gente vai precisar manipular aqui, tá bom? Vou vir aqui, vou criar uma função chamada DVP Vehicle. Entenda o seguinte, vehicle aqui é veículo, pode ser uma moto, pode ser um carro. Aqui eu vou tratar como um carro, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente. Essa função aqui, ela vai ser uma função externa aqui. Qualquer um pode cadastrar. A gente vai ter uma outra função e a gente vai cancelar esse DVP, mas vai depender de qual o status dele, tá bom? A gente vai vir aqui, vai fazer um cancel, DVP cancel, tá bom? E a gente tem essas duas funções. Depois a gente vai criar outras funções e vai para a gente, porque a gente vai checar as nossas ações. Por exemplo, a gente vai usar o DVP, a função DVP Vehicle. Então a gente vai fazer alguns tipos de verificações. E aí a gente coloca essas verificações em uma função para ficar mais elegível o código e mais elaborado também. Tá bom? Vamos lá. Para facilitar a nossa vida aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer primeiro a estrutura que a gente vai utilizar para uma operação de DVP. Então, antes de a gente iniciar, eu vou colocar essa operação aqui, tá bom? Para a gente saber como vai ser nossa operação. Ele vai ter que ter um DVP ID, um Vehicle ID, um Seller, que vai ser o vendedor, o buyer, comprador, o price desse carro, se está confirmado pelo Seller, se está confirmado pelo buyer, além de ele ter o status aqui de cancelado ou executado. Então ele pode ter essas propriedades nessa estrutura que eu criei aqui, que é uma estrutura customizada com vários tipos diferentes aqui na linguagem de Solidity. Então, o que é um DVP? Antes da gente prosseguir. Um DVP, ele nada mais é do que uma entrega versus um pagamento. Então, você tem um veículo que você quer vender e tem uma pessoa com dinheiro que quer comprar o teu veículo. Só que você não precisa confiar nessa pessoa para fazer essa compra. Ambos, quem está na transação não precisa confiar. O smart contract, ele só vai executar quando as duas partes deram o ok. Então, quando quem quer vender o carro pôr o carro para vender e quando alguém pagar, ele vai fazer em uma única transação a troca da propriedade do carro para quem comprou e vai fazer a transferência do valor para quem vendeu. Basicamente, ele faz isso em uma única transação, atomicamente. Não tem como você ficar dependendo de um ok de outra pessoa. E a gente vai usar aqui um DVP que a gente vai fazer isso de uma vez só. E tem DVPs que você faz com firme, faz um monte de outra transação que eu não curto muito. Eu curto fazer tudo ao mesmo tempo. Então, mas aí depende do caso, da regra do negócio também, tá bom? Mas vamos lá. E aqui também eu vou criar um ENU, que é um ENU para a gente saber qual o tipo, se vai ser de seller, vai ser de buyer. Então, para a transação acontecer, a gente vai ter que ter duas etapas. Quem vai vender, quem vai comprar ou qualquer uma das ordens. Não precisa ser quem vai vender primeiro. Pode ser quem vai comprar e quem vender vai ter que colocar a mesma informação para a transação dar match e fazer a transação corretamente, tá bom? Pronto, eu coloquei aqui um operation type para a gente saber se é um buyer, se é um seller. Está fazendo uma compra ou uma venda, tá bom?
Isso aqui quer dizer o seguinte, 0 e aqui é 1, só para ficar claro. Beleza? A gente tem aqui, eu vou colocar aqui erro. Vamos lá, os erros customizados, que a gente vai utilizar esses erros. Então, a gente vai ter aqui um operation executed. Por quê? Se a operação já for cancelada, a gente vai avisar e vai jogar esse erro para o usuário. Se ela for executada, né, a gente vai jogar esse erro para o usuário. Se ela for cancelada, a gente vai jogar o erro operation canceled na operação cancelada e nas outras operações também. Se não der match, se eu mandar, tem que ser o mesmo comprador, tem que estar os mesmos dados se o comprador está tentando fazer a compra daquela operação que eu cadastrei de venda, tá bom? E aí a gente vai ver também se o dono do carro é dono do carro, se existe o balance suficiente. Esses dois aqui a gente poderia não fazer porque o próprio contrato deve ser 721, que seria para ser o dono do carro, ele garante que ele é dono do carro, da propriedade, e se ele não for o dono, ele não vai fazer a transferência. Mas eu coloquei aqui para ficar um entendimento a nível de estudo, beleza? Então esse contrato aqui, você tem que lembrar que ele é para a gente estudar, para a gente aprender a fazer contratos, não é para você botar em produção, é para ficar bem claro isso. Isso aqui não serve para produção, teria que fazer várias alterações aqui de segurança e uma série de artifícios que você precisa de tecnologia para garantir e bibliotecas para garantir o teu código aqui, além de auditorias. E a gente vai ter aqui também se o sender que está mandando, o sender pode ser tanto o comprador quanto o vendedor, tá bom? Então é o sender, quem está enviando aquela operação. E aqui também a gente vai dizer se a operação não existe, porque se você colocar algum dado errado de operação aqui, você vai mostrar para você o sistema aqui, o smart contract vai jogar um erro dizendo que essa operação não existe. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu não ia colocar, mas vamos colocar aqui um eventozinho, pode criar vários eventos, só para a gente iniciar a transação. Esse evento aqui você consegue rastrear depois, iniciou a operação, você não precisaria ter um map inicialmente para fazer isso, para saber quem foi que iniciou a transação. Então com o evento você já consegue aqui e é mais performante, mais barato também, tá bom? Vamos lá. A gente vai precisar aqui no DVP de ter o seguinte, a gente vai ter que gravar essas operações que a gente vai fazer de DVP num mapping, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar nosso mapping aqui. A gente vai criar nosso mapping aqui e esse mapping ele vai guardar essas operações de DVP. Eu vou criar aqui um mapping, tá bom? E esse mapping vai ser public e o nome vai ser operations. É isso mesmo, operations. E aí eu vou dizer o seguinte, ele vai receber um int 256 que será nosso operation ID e vai receber aqui a nossa estrutura, né, de operação que a gente criou aqui, tá bom? Só que é o seguinte, a gente precisa também, ponto e vírgula para não esquecer, a gente precisa também de chamar instanciar aqui o contrato de DVP, de veículo, no caso eu vou chamar de veículo aqui em português mesmo, de veículos, e vou chamar o contrato aqui do Real Digital, vou criar variáveis para cada um desses contratos aqui para a gente poder operar nele. O DVP vai ter que ter permissão de operar, a gente também vai dar approval para isso. Então você vai aprender várias coisas aqui na parte de Smart Contracts que é bem interessante para quem está iniciando e para quem já sabe também, para dar uma relembrada, tá bom? Eu vou colocar aqui o tipo, vai ser do vehicle, que é veículo, e aqui eu vou dizer que vai ser public, tá bom? Eu vou colocar aqui minúsculo, tá bom? Vamos também instanciar aqui o RC, o Real Digital, e eu vou dar o nome aqui de CBDC, tá bom? Seria aqui a nossa moeda. E vou colocar aqui o nosso DVP ID. Vai ser do tipo 256, o int 256, e ele vai ser um DVP ID. Aqui. Só isso mesmo já resolve pra gente. Pronto. É isso que a gente precisa aqui para iniciar toda a nossa transação, tá bom? E para a gente conseguir guardar essas variáveis aqui, no caso, os endereços, aqui é mais um tipo, né, que a gente está dando para essa variável, o vehicle e CBDC, cada uma tem seu tipo aqui, que é basicamente o seu smart contract. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquela como immutable, tá bom? As duas aqui, porque a gente não vai alterar depois. E aqui a gente vai fazer o seguinte, antes da função, eu vou criar aqui um construtor, tá bom?
Esse construtor, eu vou colocar já os parâmetros dele para a gente não se perder aqui. E vai ser o seguinte, vai ser o tipo dele vai ser vehicle e ele vai ser underline vehicle, porque a gente já tem essa palavra aqui, o vehicle, essa variável com esse nome, então a gente bota um underline para diferenciar. A mesma coisa, a gente tem um real digital e o CBDC, por isso que a gente está colocando aqui o underscore, né? Para ser o mais correto. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui vehicle, tá recebendo underscore vehicle, e a gente vai só vir aqui, duplicar isso e colocar aqui o CBDC, tá bom? Pronto, e aqui a gente já resolve. Então, na hora desse contrato ser deployado na rede, ele precisa receber aqui o endereço do contrato que representa o veículo e o endereço que representa o CBDC. No nosso caso aqui é o real digital que a gente espera receber, tá bom? Vamos lá, vamos para a função aqui de compra. No caso, compra e venda, né, que é o nosso DVP, que vai garantir essa compra e venda. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar já os parâmetros, que facilita aqui e o vídeo não fica tão extenso. Esses parâmetros aqui, ele vai ter o Operation ID, que ele vai imputar esse Operation ID. O Vehicle ID vai vir do contrato Vehicle, que representa o token daquele veículo, representa o veículo. O vendedor, o comprador, que é o vendedor é o seller, o comprador o buyer, o preço que vai ser vendido e o tipo da operação, se foi feito, essa operação está sendo feita pelo vendedor ou pelo comprador. A gente tem que saber disso para a gente poder fazer algumas condições aqui também, tá bom? Assim como também colocar, por exemplo, a gente vai usar esse Operation Type para fazer o quê? Para a gente preencher essas variáveis de seller confirmed ou buyer confirmed, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar nosso DVP. Nosso DVP, a gente vai ter uma característica, que é o nosso DVP ID, né? Ele vai vir, eu vou pegar ele aqui, DVP ID plus plus. O que é que ele vai fazer? Ele já vai iniciar com 1. Ele nunca vai iniciar com 0. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai precisar dessa verificação se ele é 0 ou não, para a gente fazer uma condição aqui, eu vou explicar para vocês. Tranquilo? Antes disso, eu vou iniciar aqui uma operação, uma nova operação. Vamos lá. Essa nova operação vai ser do tipo Operation. A nossa estrutura vai ser Storage. Também porque aqui a gente já vai alterar o estado, né, do nosso mapping. Vou dar o nome aqui de Operation. Tá bom? Vou colocar aqui. E esse Operation aqui, ele vai receber quem? Receber Operations aqui, que é nosso mapping, recebendo o Operation ID. Esse Operation ID, a gente pode colocar uma regra. Ele vai ser, por exemplo, um código aqui, mais a data atual, tá bom? A gente pode fazer isso. Só para a gente ter uma regra aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. A gente precisa saber se é uma operação nova ou uma operação que já existe e está esperando a outra parte fazer a parte dela e finalizar a transação de DVP, o DVP poder cumprir o seu papel. Então eu vou ter aqui um if e vou ter um else. Esse if aqui, o que é que ele vai receber? Ele vai receber aqui, ó, o nosso Operation ID, o nosso Operation que a gente está criando, e eu vou pegar aqui o DVP ID. Esse DVP ID, se ele for igual a 0, ele está iniciando essa transação agora, tá bom? Então, se ele está iniciando essa transação agora, eu vou preencher essa transação inicialmente, toda aqui ela. Eu vou fazer, né? Operation aqui, tá bom? ID vai receber quem? O DVP ID, né? A gente vai preencher cada propriedade do Operation, que primeiro eu coloquei aqui como DVP ID. Eu vou duplicar aqui para a gente ir fazendo mais rápido. E a gente vai ter aqui o Vehicle ID, vai ter aqui o Price, essa ordem aqui não importa muito, tá bom? A gente vai ter também aqui o Seller e o Buyer. Vou pegar o Buyer aqui, pronto. A gente está recebendo aqui, tá bom?
Vai ficar essa aqui por último, depois vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então aqui eu já estou iniciando. Lembra que está faltando a gente preencher se foi confirmado pelo seller, se foi confirmado pelo buyer e também os dois estados aqui, os status que a gente tem, se foi cancelado ou executado. Vamos aqui. O que é que a gente vai fazer primeiro, antes de a gente fazer o restante da transação? Vamos fazer o seguinte. Agora, se ele for diferente de zero, então quer dizer que essa operação já foi inicializada. Lembra que o DVP é uma operação de duas partes. Quem comprou inicia, quem vendeu ou quem comprou pode iniciar a transação e a outra parte finaliza a transação e o DVP tem um trabalho de garantir que a troca vai ser efetuada corretamente como as partes acordaram, tá bom? Que é a compra e a venda. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um check operation, tá bom? Esse check operation, o que é que ele vai receber? Ele vai receber aqui esse operation todo aqui, tá bom? E vai receber os parâmetros também, que vai ser o seguinte. Vai ser o nosso... Vou colocar aqui todos esses daqui. O operation ID, o vehicle ID, seller, buy, price, tá bom? Vamos pegar aqui. Eu tô copiando e colando para ficar mais rápido, tá bom? Melhor pra gente. Eu só faço deletar aqui os tipos, porque aqui a gente vai só passar, tá bom? Aqui. Vamos aqui. Pronto. E aí a gente só cria essa função aqui. Eu vim aqui, vou criar ela aqui. Function, tá bom? Vamos vir para ela aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai dizer que ela vai ser do tipo internal body, porque ela não vai alterar nenhum estado que a gente vai estar trabalhando e nem vai usar nenhum estado também. Então por isso que ela é body. Se ela usasse o estado pelo menos para retornar alguma coisa, então ela seria do tipo view. Não sabe disso, faz aí um playlist que a gente tem sobre Solidity, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e já vou colocar os parâmetros que eu vou usar, tá bom? E aí eu vou explicar a vocês os parâmetros que eu quero usar aqui, que é o que a gente vai receber aqui, tá bom? Então, esses parâmetros aqui. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o parâmetro operation, ele vai ser memory aqui, que porque ele está recebendo um structure, então tem que ser memory. A gente vai ter aqui o operation ID, vai ter o vehicle ID, seller, vai ter o buyer e vai ter o price, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma checagem utilizando o Case Key 256. Eu acho que o nome é esse da biblioteca, vocês vão entender aí. Geralmente não sei dizer esse nome corretamente, mas é bem complicadinho. Mas vamos lá. Vou colocar aqui uma variável chamada isMatch. Essa variável aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma comparação e retornar um booleano da transação existente e a transação que quer finalizar aquela transação existente e fazer o DVP, tá bom? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um ABI desse case key aqui 256. Vai ser um encode, tá bom? E ele vai receber esse argumento para ele poder gerar aqui um hashzinho e ele tem que ser o mesmo hash e ele tem que gerar da operação que foi inicializada e da operação que quer finalizar, porque tem que fazer match às operações, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse caso? O primeiro eu vou checar dessa operação. Então, eu vou vir aqui e vou checar na mesma ordem, tá bom? Vamos lá. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou checar tudo que está dentro da operação que vai ser feita a checagem de match dela. Vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colocar aqui, deixa eu tirar esse cara aqui. Vou começar pelo Operation ID. A ordem tem que ser a mesma, tá bom? Senão vai dar erro aqui. Nunca vai dar match. Eu vou vir aqui e vou colocar o Operation ID e depois eu pego o que tem dentro da operação. Operation Seller. Eu posso pegar todos, mas eu vou pegar só alguns aqui para a gente fazer mais facilmente. O Buyer. Vou pegar aqui o Vehicle ID, tá bom? E o último vai ser o Price. E aí, eu vou pegar essa mesma estrutura aqui, o Case Key, e vou ver se ele é igual. Ele tem que gerar o mesmo hash, tá bom? Dos dados que estão nessa operação aqui, ó. Tranquilo? Essa mesma operaçãozinha aqui. Vamos lá. Ele vai ter que fazer isso. Só que eu errei aqui que vai ser dentro de um ABI, tá bom?
ABI encoded. Pronto. Aí agora a gente pode colocar, vou pegar aqui. Até aqui eu vou tirar, pega esse address também tirar. Deixa eu só deixar aqui os parâmetros, tá bom? Então com isso eu consigo saber aqui, pega essa variável e se ela der falso, eu vou retornar aqui, vou reverter a transação, tá bom? Eu venho aqui e vou ver. Se for falso, reverte a transação. Como é que a gente vai reverter a transação? A gente vai usar o revert aqui. A gente vai usar aqui, ó, operation, esse does not match, tá bom? Vou usar ela. Vou pegar aqui. Pronto. É isso que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Vou tirar essa vírgula aqui que não precisa, que tá dando erro, tá bom? E aqui eu vou vir e ver qual é o problema que ele tá dando. Vamos lá, o erro aqui é porque aonde eu coloquei o case key, essa comparação aqui tá errada, tá bom? Então eu vou vir aqui, deletar isso aqui, vou pegar nosso amiguinho aqui, esse aqui, tem que estar fora do outro, né? Que a gente tem aqui, tá bom? Vou pegar aqui. Aqui eu vou colocar o igual, porque aqui, ó, ele faz um match com esse daqui e com esse parênteses aqui ele faz esse match aqui, tá bom? Então a gente vai colocar o que a gente pegou aqui e começar a fazer a comparação corretamente, tá? Com um erro de sintaxe que eu coloquei aqui, mas é bem simples, só fazer um match correto aqui você consegue já ter toda essa transação correta e fazer o checking da operação, tá bom? E aí é o seguinte, agora a gente vai fazer a execução desse DVP. Essa execução desse DVP, antes de ser feita, ela vai ter algumas verificações e vai ter execução em si. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer algumas verificações aqui, tá bom? Primeira verificação que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vai ser se o buyer, ele é dono daquele veículo de fato, tá bom? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vehicle, o minúsculo é a nossa variável, owner of. Bom, vamos pegar aqui esse owner of e colocar aqui o vehicle ID nele. E vamos verificar se ele for diferente do vendedor, que é o dono do veículo, para a gente aqui. Se ele for diferente do dono do veículo, então ele não é o dono. Então a gente vai reverter, é revert como operation not, vamos pegar aqui em cima, not owner, né? Owner of carro, tem carro aqui em português, mas é vehicle, tá bom? Vamos pegar aqui, vamos trocar isso aqui, né? Vehicle, pronto, fica mais interessante assim. E o outro checking que a gente vai fazer aqui, outra condição, vai ser para a gente verificar se o comprador tem o valor correto para fazer essa transação. Vou pegar aqui a CBDC, vou pegar o balance dela, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui o que? O buyer. Primeiro a gente verificou se o vendedor, que é o seller, e agora a gente está verificando o comprador. Se ele tem, se o valor que ele tiver em carteira for menor que price, então ele não pode fazer essa compra, tá bom? Então eu vou colocar aqui que ele vai ter insuficiente, tá bom? Operation insufficient balance. Vou fazer aqui return não, revert. E aqui esse erro ele precisa receber um parâmetro para a gente saber qual foi o valor aqui, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, esse aqui não precisa. O que precisa vai ser o incorrect sender. Depois a gente vai ver aqui. Eu quis fazer vários erros diferentes para a gente ter ideia de usabilidade desses erros dentro do nosso código também. Pronto. Com essa verificação feita aqui e mais as que a gente já fez, a gente já pode ir para a parte de executar o DVP, né? Então eu vou criar aqui, para não ficar muito grande essa função, eu vou criar aqui um execute operation, tá bom? O que é que vai receber? Vai receber aqui o operation ID e vai receber o operation
type. É o que a gente vai ter nessa função. Ela vai receber, ela vai ser uma função interna que vai receber esses dados, e com esses dados aqui a gente consegue fazer a conclusão do nosso DVP. Vou colocar aqui, fazer aqui um function, tá bom? Eu dou o nome, né, de execute operation. Vou colocá-la aqui como internal, a função interna. E o parâmetro dela vai ser justamente o que? Vai ser justamente um 256, que vai ser nosso operation ID, que a gente pegou ali em cima, e o nosso operation type, que vai ser o nosso enum, operation type, e nosso enum aqui. Com ele, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue criar nossa variável, pegar aqui nossa variável de storage, que a gente vai. Por que eu não botei memory? Porque eu quero alterar essa variável. A gente tem algumas propriedades dentro desse mapping aqui que a gente vai pegar, que é o confirm seller, o buy seller e os estados que a gente tem do canceled e executed, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer aqui primeiro algumas validações. Essas validações vão ser primeiro se está executado. Ele não pode executar novamente, não é isso? Então vamos lá. Vou pegar aqui operation execute, tá bom? Ele é um booleano. Se ele for verdadeiro, ele vai entrar nesse if revert. E aqui eu vou fazer o seguinte: revert o que? Operation executed. Pronto, a gente já joga aqui. Operation aqui tá errado, né? Operation executed. Vamos ver se tá certo, tá certinho aqui. Um int 256 aqui tá errado. Vou corrigi-la aqui. Vou fazer uma outra que vai ser se está cancelado, tá bom? Canceled. E aqui eu vou colocar operation canceled. Tá bom? E agora vamos fazer uma outra. Vamos saber qual é o tipo que está mandando. Se é qual o tipo da operação, né? A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte: operation. Se a operation for igual ao buyer, então a gente vai salvar aqui nessa operação que o buyer fez a parte dele, confirmou a transação dele. Depois para o seller, que o seller e o buyer, tá bom? Os dois. Vou pegar aqui, vou fazer aqui a comparação. Buyer, vamos já duplicar aqui. Não duplicar não, vamos resolver logo essa daqui, né? Vamos deixar incompleto. Vou vir aqui e colocar aqui, ó. Vamos lá. Buyer confirmed true. E a gente vai fazer a mesma coisa para o seller. A ordem não importa muito aqui, tá bom? Você pode trocar de ordem. O buyer é quem está comprando, o seller é quem está vendendo. É só isso que tem de diferença aqui. Seller confirmed. Ó, tá certinho aqui, certinho aqui. Pronto. E com isso, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai checar se tanto o seller, ou pode ser o buyer, tá bom? Eu vou colocar aqui dessa forma. Eles executaram, e se caso executaram, a transação será finalizada em uma única transação. Então a troca, o veículo vai para quem comprou e o dinheiro vai para quem vendeu. É isso que vai acontecer. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte: eles têm que estar confirmados os dois, tá bom? E a gente vai usar o operation ID, operation type, para a gente saber quem mandou o quê. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer vehicle aqui, que é o nosso contrato de NFT que representa o veículo, tá bom? A gente vai fazer o seguinte: safe transfer from, e a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar o operation aqui, operation seller, vai ser o dono, né, que está vendendo, ele vai transferir para quem está comprando, o buyer. E além disso, ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar aqui o vehicle ID, tá bom? Que é o endereço do token, o ID do token que representa o veículo dele. Agora a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter aqui o CBDC,
tá bom? No CBDC, a gente vai fazer a transferência do valor. E a gente vai usar o transfer from. E aí a gente vai usar operation buyer, que é o comprador, que vai transferir para o vendedor. Seller. É muito importante isso aqui estar bem elaborado para poder você não fazer transação errada aqui, tá bom? Price, que é o valor da compra, tá bom? E aí no final disso tudo, eu vou vir aqui, vou fazer operation executed e vou colocar um true. Pronto, com isso a gente tem aqui o nosso a nossa função de DVP vehicle e a gente vai fazer por último aqui a transação de DVP cancel. A de transação de DVP cancel, o que é que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui as validações que a gente precisa, tá bom? Primeiro, eu vou vir aqui e vou chamar o storage, porque a gente vai alterar esse storage. Então eu já chamo o storage aqui e vou colocar o operation ID que a gente precisa, 1.256, o tipo dele. E com isso a gente consegue fazer o seguinte: a gente vai validar primeiro se esse DVP ele já foi iniciado, tá bom? Eu já vou colocar aqui para facilitar. Então, a gente verifica se for igual a 0, essa transação não existe, que não tem DVP com 0, a gente garantiu isso aqui em cima. Ó. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos verificar se ele foi cancelado e executado. Eu vou colocar aqui os ifs para a gente já ter a validação aqui. Cancelado e executado. E no final a gente vai fazer aqui um if else. E aí vamos lá. No if else a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui o operation seller, só ele que pode cancelar, ou o buyer, né? MSG sender, vai ter que ser igual a MSG sender, operation seller, ou o eu tirei esse operation aqui, é esse operation minúsculo aqui, que aqui é o tipo, tá bom? Vou vir aqui, operation buyer, vai ter que ser igual, vou colocar aqui ou, né? Não vai ser i. Ser igual a MSG sender. Então, quem está mandando tem que ser um dos dois, ou o vendedor ou o comprador. Nenhuma outra pessoa pode mandar essa transação de cancelar, ela não vai acontecer, tá bom? E aqui eu vou vir aqui, operation cancel true. Tá bom? Já confirmando essa transação. Caso contrário, eu vou dar um reverse e vou fazer o seguinte: operation aqui, operation incorrect sender, e vou mandar aqui o msg.sender, que é para saber, ó, essa carteira aqui, o sender não tem permissão para fazer o cancelamento desse DVP, tá bom? Ó, confirmando aqui. Mesma coisa, o operation does not exist, ele está aqui em cima no DVP cancel, porque ele não existe, tá bom? E aqui eu passo o número da operação, porque eu consigo informar um erro com parâmetros, e você pega esse parâmetro e vê onde foi o erro e dá uma resposta melhor para o teu cliente ou usuário, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos testar, né? A gente testou nada aqui ainda. Agora é hora do nosso teste, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser os deploys desses contratos, né? Vamos fazer primeiro do veículo aqui. Vou usar essa carteira aqui como owner, tá bom? Do contrato que vai representar a tokenização do veículo. Vamos pegar ele aqui, veículo. Fiz o deploy dele. Vou também fazer o deploy do real digital. Com isso, eu posso já fazer o deploy do DVP. Ele vai precisar do endereço do contrato do veículo e o endereço do contrato do real digital, certo? Pronto. Com isso aqui eu já consigo fazer o deploy dele. E agora a gente precisa fazer o seguinte: vamos criar o veículo. Esse veículo aqui, eu já tenho qual é a carteira que vai ser o dono desse veículo, e naturalmente vai ser o vendedor, o seller. Eu vou criar aqui o seguinte: vou criar aqui registrar um veículo para essa carteira aqui, que vai ser o vendedor, o seller, e vou passar aqui as informações que esse argumento está esperando da nossa função register. Vou vir aqui colocar aqui brand m chassi aqui, colocar aqui ó, model M1 e vou colocar aqui uma data qualquer também. Vou fazer essa transação efetuada. Com essa transação efetuada, eu vou fazer aqui a transação do real digital. Eu vou colocar valores para
para essa carteira aqui que vai ser o comprador, o buyer. Vou vir aqui, vamos fazer o mint para essa carteira, tá bom? Eu vou colocar aqui 10 mil, vou colocar aqui 10, 100, 1000, 10 mil e adicionar 2 zeros, porque esses 2 zeros é equivalente a essas duas casas decimais, tá bom? Pronto. Fiz isso. Agora a gente tem um dono do veículo, a gente tem o real digital, quem tem o valor, o comprador vai ter real digital, e o DVP para operar essa transação entre esses dois contratos e as duas partes. Só que é o seguinte, para esse DVP ele poder fazer essa transação aqui, ó, esse executed que a gente tem aqui, ó, operation, ele fazer isso aqui, ó, safe transfer from do veículo e o transfer from do valor, a gente tem o seguinte, a gente tem que dar aprovação para esse contrato DVP. Então, primeiro eu vou dar aprovação do dono do veículo que quer vender, pegar copiar aqui o contrato DVP, vir aqui no approve, colocar o endereço do contrato DVP, colocar meu token ID aqui, vou trocar para o dono do token ID, que é desse veículo, vou fazer a aprovação dele aqui. Aqui eu consigo fazer um check-in aqui para ver se ele tem aprovação mesmo. Vamos vir aqui, 0, colocar aqui cal, vamos ver se ele realmente tem, ó, tem tá feito. Já dei ao DVP o ato de ser espera de ser operador, né? Ele vai ser operador desse veículo, dessa transação. E eu vou vir agora no contrato de real digital e vou fazer o seguinte, vou dar um approve também, só que aqui eu passo o endereço do meu contrato, DVP, e passo o valor que eu quero. O valor do carro vai ser 5 mil, então eu vou colocar aqui 5, 50, 500, 5 mil, 2 zeros, para representar 5 mil por conta da carga decimal, lembra? É os dois aqui. E vou fazer essa operação. Então, o contrato de DVP, ele vai poder operar 5 mil e vai poder operar também aquele token ID que representa o carro. Com isso a gente consegue fazer aqui, vamos voltar aqui para o DVP. Eu tenho aqui a colinha da gente, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, vou iniciar a operação. A operação vai iniciar do jeito que eu falei da outra vez. Ele vai ser inicializado com Operation ID, que vai ser um código aqui, 0. A data, vou colocar 8, né, que a gente está em 8, o mês e o ano. O ID do veículo, que é 0. A gente vai colocar aqui o seller, que é o vendedor, e o buyer, que é o comprador. O preço, que vai ser 5 mil. E quem vai iniciar? Vamos iniciar com o dono do veículo, tá bom? Sim, outra coisa, esse não ia funcionar o real digital. Por quê? Porque eu fiz o seguinte, eu dei aqui a aprovação para o contrato do DVP, mas eu dei com o endereço, com a carteira do dono do carro. E eu tenho que dar com a carteira de quem está com o dinheiro para comprar o carro. Isso é muito importante, senão ele vai dar lá que não pode fazer essa operação porque o contrato ele não tem aprovação para fazer isso, tá bom? Então eu vou vir aqui agora, ó, e faço. Inclusive eu posso checar aqui corretamente, né? Eu posso vir aqui no allowance, colocar aqui o endereço do contrato e colocar o endereço do buyer, do comprador, e ver se ele deu para esse contrato o valor correto, né? Então ele deu aqui, ó, tá bom? Aí aqui eu tô comprovando agora. Então vamos voltar para o DVP. E aí eu vou iniciar com quem? Eu posso iniciar tanto com o comprador ou o vendedor. O vendedor, esse primeiro aqui, nessa primeira carteira, vou iniciar com ele mesmo. Vou colocar aqui, o nosso buyer é o 1, tá bom? Vou mandar. E vou trocar aqui a carteira, ele iniciou a compra. Vamos ver aqui, vamos pegar essa operação e vamos verificar nela aqui, tá bom? Ó, já viu aqui, ó. Já iniciou, tem todos os dados. Quem iniciou foi o seller, né? Que é o nosso comprador, o vendedor, né? Seller vendedor. E agora a gente vai usar o nosso comprador aqui. Eu vou vir aqui, que é o nosso buyer. E vou trocar só a operação para 0, que é o buyer, tá bom? Então ele deve fazer a transação acontecer e trocar as propriedades e passar o valor também, tá bom? Pronto. Feito isso agora, vamos checar novamente. Ele disse que foi executado e foi feito toda essa troca. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá para o veículo, tá bom? Vou pegar o comprador aqui e vou verificar aqui, ó. Se esse comprador, ele tem um balance of, tá bom? Vou vir aqui, comprador,
e vou verificar. Agora ele é owner, tá bom? Então foi feita a troca e vamos verificar se o seller, que é o vendedor, tem real digital, que a gente não passou real digital para ele, tá bom? Eu vou vir aqui, deixa eu minimizar isso aqui, vou vir aqui no balance of, tá bom? Vou passar o endereço do vendedor e agora ele tem 500 reais, né? E eu vou verificar novamente aqui o comprador para ver se ele também tem 500 reais, tá bom? Então ele tem 500 reais também. É isso que a gente faz com o DVP, tá bom? Eu vou deixar aqui a função de DVP cancel para vocês operarem, fazerem. E eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas para aprender dá trabalho. Então aprende, volta o vídeo, entende, manda comentário aí se você não entendeu ou você entendeu também, quer compartilhar alguma coisa, comentar, pode mandar, tá bom? Valeu aí, até a próxima.